Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Presidente do AIA. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. Retificando, Avelino Aparecido Rocha, presente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, presente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 9 vereadores, presentes, 10. Havendo um número regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da 41ª sessão ordinária do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. E de início, em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. A leitura da Palavra de Deus no Evangelho de São João 8:30. Falando Jesus estas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Agradecemos o vereador Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada.
Solicitamos ao secretário ad-hoc, Tadami Kawata, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício GP 05503/98, encaminha resposta ao requerimento número 371/98, de autoria do vereador José Carlos Santos Hernandes. Ofício GP 05482/98, encaminha respostas às indicações números 335/98, de autoria do Edil Hélio Correia, e 314/98, de autoria do Edil Sidney Girão. Ofício 05561/98, encaminha respostas aos requerimentos 364/98, de autoria do Edil Edival Antônio dos Santos, e as indicações números 241 e 303/98, do vereador Sidney Giron, e 270/98, do vereador Clemente Cavazana. Ofício GP 05606/98, encaminha resposta ao requerimento 369/98, de autoria do vereador Sidney Giron. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Superintendência de Controle de Endemias, SUSEM, encaminha resposta ao requerimento 375/98, de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Deputado José Carlos Tonin, encaminhando resposta à moção 008/98, de autoria do vereador Sidney Giron. Liga Nacional de Futebol Salão, encaminha resposta ao requerimento 382/98, de autoria do Edil Mário Marnegan. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Câmara Municipal de Itapetininga encaminha cópia do requerimento 505/98, de autoria do vereador Benedito Alves Camargo. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, comunicando que a partir de 17 de novembro de 98, o delegado responsável pela delegacia do CREMESP em Araçatuba é o Dr. Adalberto Benevides Freitas Santiago. Câmara Municipal de Araraquara encaminha cópia do requerimento número 0783/98, de autoria do vereador Valderico Joé. Senad, Secretaria Nacional Antidrogas, envia cópia do termo simplificado de convênio firmado com a Associação Amor e Gente de Araçatuba. Dr. Glenwood da Silva, representante da Casa de Leis no Conselho Municipal de Saúde, encaminha relatórios das reuniões do Conselho datado de maio a novembro de 98. Deputado Federal Ricardo Izar, parabenizando esta casa por ocasião da passagem do aniversário da cidade de Araçatuba. Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados da Ativa e pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, informando composição da nova diretoria eleita no último dia 28 de novembro de 98. Câmara Municipal de Araraquara encaminha a cópia do requerimento 0808/98, de autoria da vereadora Helenita Turci. Solicitamos ao secretário ad-hoc Tadami Kawata que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Denomina Fioravante Teresa, a Avenida 1, localizada no loteamento Florença. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada Fiorante Teresa, Avenida 1,
localizada no loteamento Florença. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Salas de sessões, 25 de novembro de 98, Mário Mardegan, PRP. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, mas serão encaminhadas às comissões pertinentes. Projeto de lei. Denomina Zenaide Dossi Bernardo, Avenida 2, localizada no loteamento Florença. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada Zenaide Dossi Bernardo, Avenida 2, localizada no loteamento Florença. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das sessões, 25 de novembro de 98, Mário Mardegan, vereador, PRP. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, mesmo serão encaminhadas às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de resolução. Projeto de resolução da nova redação, artigo 151 da resolução 1167, alterado pela resolução 1221/96, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 151, para discutir os requerimentos enumerados na linha F do artigo 147 desse regimento, cada vereador disporá de 10 minutos, não se admitindo encaminhamento de votação. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Carlos Hernandes, vereador, PFL. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que a professora Odete Costa Bodestein foi a primeira colunista social do interior do estado de São Paulo e é a colunista social em atividade há mais tempo no país, considerando que ela tem 71 anos e desses 45 anos foram dedicados ao colunismo social de Araçatuba e região, retratando acontecimentos de 5 gerações, que nessa cidade ela conseguiu realizar sua vida profissional no magistério e nas colunas sociais, que a professora já escreveu colunas sociais para diversas e importantes revistas e jornais. Requeremos ouvir o plenário da forma regimental, um voto de aplauso à professora Odete Costa Bodestein pelo excelente trabalho do colunismo social realizado durante esses anos na cidade de Araçatuba, que desse um ato à Sociedade da Ciência homenageada
Avenida Aparecido Rocha, vereador PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Altino Passe, ocorrido no último dia 30 de novembro de 98, aos 70 anos de idade, considerando que o senhor Altino deixa a esposa, a senhora Alice de Jesus Passe, os filhos Maria Aparecida, Mauro, Maurício e Marinês, considerando que cumpre o poder legislativo, ainda que postumamente homenagear todos que contribuem para o engrandecimento de nossa comunidade, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ato de nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Altino Passe, ocorrido no último dia 30 de novembro, e que deste ato seja dada ciência à família enlutada, à rua Tibiriçá, 267, Jardim Industrial. Sala de sessões, 7 de dezembro de 98, Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o jornal Folha de São Paulo publicou na edição do dia 5 de novembro de 98 a seguinte matéria: a assessoria de imprensa do BNDES informa: o banco aprovou na reunião de diretoria do dia 1º financiamento de 6 milhões para ampliação do serviço de saneamento de Araçatuba, São Paulo. Com ampliação, 85% da população passará a ter acesso ao serviço, hoje disponível para 14%. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte: 1. É verídica essa informação? 2. Se positivo, informar quem é o beneficiário do financiamento, de que forma será pago, quando serão iniciadas as obras e quais os bairros que serão beneficiados. Sala de sessões, 7 de dezembro de 98, Sidney Girão, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor Wilson Marinho da Cruz é presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, considerando que na sua administração o senhor Wilson Marinho da Cruz vem comandando a realização de diversas inovações junto ao comércio e à sociedade em geral, considerando que o senhor Wilson Marinho da Cruz é o grande interlocutor das reivindicações e anseios dos comerciantes junto aos poderes constituídos, buscando sempre conciliar os interesses das partes, considerando que recentemente o senhor Wilson Marinho da Cruz, com muito trabalho e dedicação à frente da associação, conseguiu implantar na cidade a unificação entre serviços de proteção ao crédito do Sincovar e Serviço Central de Proteção ao Crédito, interligando Araçatuba a 22 cidades da região através do Núcleo Regional de Informações, considerando que o senhor Wilson Marinho da Cruz, com uma postura correta, uma visão futurista e com muita determinação e garra na busca de alternativas para o desenvolvimento do comércio de Araçatuba, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ato de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao senhor Wilson Marinho da Cruz pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo na presidência da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba e que deste nosso ato seja dado ciência ao homenageado na sede da associação, a Rua Torres Homens, número 18, bairro Centro, Araçatuba, São Paulo. Sala de sessões, 7 de dezembro de 1998, Edivaldo Antônio dos Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em recente reunião realizada pelo Conselho Municipal de Trânsito foi decidido pela maioria dos seus membros uma série de alterações no sentido de trânsito de diversas ruas da nossa cidade, em especial na Marechal e Aguapeí Brasil, que nessa reunião houve a participação de vereadores, empresários e diretores da Associação Comercial, inclusive do seu presidente, senhor Wilson Marinho da Cruz, que até a presente data nenhuma alteração ocorreu no trânsito araçatubense, considerando informações recebidas de que as referidas alterações não mais seriam realizadas por motivos políticos, requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, as decisões tomadas pelo Conselho Municipal de Trânsito são plenamente acatadas pelo Poder Executivo Municipal. Segundo, em caso negativo, por quê?
Terceiro, as alterações sugeridas no trânsito de Araçatuba envolvendo as ruas Marechal Deodoro, Aguapeí e Brasil serão realizadas pela Prefeitura Municipal. Em caso positivo, quando? Em caso negativo, por quê? Enviar cópia de ata da reunião do Conselho Municipal de Trânsito, onde ficou definido as mencionadas alterações no trânsito de nossa cidade. Sidney Girão, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados. Senhor presidente, considerando que a Unimed, Cooperativa do Trabalho Médico de Araçatuba, completa 20 anos de atividade em nossa cidade e região, que são estimados 75 mil usuários da Unimed em Araçatuba e região, aproximadamente cerca de 380 médicos cooperados que dão suporte profissional à cooperativa, considerando a infraestrutura adquirida ao longo de 20 anos de existência em Araçatuba e região, tornando-se um órgão de competência ímpar no atendimento à saúde dos seus usuários, que a evolução cooperativista e a visão empresarial e administrativa do corpo diretivo da Unimed em breve fará com que se torne realidade o sonho da classe médica de Araçatuba. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental um voto de aplauso à Unimed, na pessoa do seu presidente, o senhor Dr. Maurílio Albertino Pereira de Castro, pelo relevante trabalho que a Unimed vem desenvolvendo na área de saúde de Araçatuba, e que desse o nosso ato de dar a ciência à homenageada em sua sede, a Rua Rio de Janeiro 357, bairro Vila Mendonça. Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que foi realizada no último dia 2 de dezembro a eleição da nova diretoria da Sociedade Amigos do Bairro Manuel Pires, que as sociedades amigos de bairro são muito importantes, pois lutam por diversas melhorias para os munícipes, que a chapa 1 foi eleita, presidida pelo senhor Antônio Rocha, tendo por objetivo conseguir muitas melhorias significantes para a comunidade, tais como a construção de uma e-meia, a área de esportes e lazer e o asfaltamento de todas as ruas do bairro, que nessa oportunidade desejamos à nova diretoria uma gestão plena de sucesso e êxito em suas atividades. Requeremos ouvir no plenário um voto de aplauso à nova diretoria da Sociedade Amigos do Bairro Manuel Pires pela sua eleição no último dia 2 de dezembro de 98, e que desse nosso ato seja dada ciência à homenageada através do presidente senhor Antônio Rocha, Rua Adolfo Finucci, 105, Bairro Manuel Pires. Édipo Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que estamos nos aproximando da segunda quinzena do mês de dezembro de 98, que a excelentíssima prefeita sancionou a Lei 5.056, de 16 de julho, instituindo no município a Semana de Arrecadação de Alimentos, que por essa lei foi instituída no município a Semana de Arrecadação de Alimentos, a ser realizada anualmente pelo Executivo Municipal, na segunda quinzena de dezembro, a cargo da Secretaria de Habitação e Ação Social, que os alimentos arrecadados ajudam a amenizar o estado de miséria de algumas famílias carentes que passam por diversas dificuldades em nosso município, que esse ato não tem conotação política alguma e se preza apenas a solidariedade com o próximo. Requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, será cumprida a Lei 5.056, 16 de julho de 97, onde, nesta segunda quinzena do mês de dezembro, deve ser feita a arrecadação de alimentos para a distribuição às famílias carentes? Em caso negativo, por quê? Carlos Hernandes, vereador PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora à ordem do dia, que é composta apenas de um item, que é a segunda discussão, que estima
do projeto de lei 176/98, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 1999. O projeto foi aprovado em primeira discussão, com emendas, durante a 38ª sessão ordinária, realizada em 16 de 11 de 1998. A Comissão de Finanças dará parecer favorável às emendas apresentadas ao projeto em segunda discussão. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das referidas emendas protocoladas de 01 a 68. Tendo em vista que essas emendas já foram encaminhadas aos senhores vereadores e todos têm conhecimento das mesmas, dispensamos a leitura das mesmas. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Inicialmente, nós votaremos as emendas apresentadas pelos senhores vereadores e, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 135 do Regimento Interno, a requerimento de qualquer vereador ou mediante proposta do presidente, com aprovação do plenário, poderão as emendas ser votadas por grupos devidamente especificados ou em globo, conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo. Se aprovada a votação em globo das emendas, não será permitido o pedido de destaque. Gostaria de saber se algum vereador quer propor a votação de alguma emenda em destaque, ou se todas serão aprovadas em grupo ou em globo. Senhor presidente, pela ordem, não dá para votar em grupo de 20 emendas cada vez? Daria para ser votado? Vossa Excelência está requerendo, eu requerendo a requerimento de vereadores, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 135 do Regimento Interno, essas emendas podem ser votadas em grupo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Valério Cambuí. Só uma ressalva, porque se a emenda 1 e 2 ela for aprovada, Ficam prejudicadas 3, 4, 5 e 6. Isso, perfeitamente. Então, votaremos a 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, em separado, e as demais emendas faremos aí em bloco. Certo? Faremos, são 68 emendas, nós votaremos em 3 blocos. Aqueles que estão de acordo com a proposta permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Então, as emendas de 7, nosso assessoria aqui, que são 3 blocos. Votaremos inicialmente já as emendas de número 1. Solicito ao secretário Carlos Hernandes que proceda a leitura da emenda número 1 para a votação. Do vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha, nova redação, inciso 1 do artigo 4º, projeto de lei 176/98, que estima a receita e fixa a despesa do município. Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 3% da receita estimada para o exercício, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal, artigo 7º, item 2 da Lei Federal 4.320/64 e artigo 7º, 1º da Resolução 58 do Senado Federal. Parecer favorável. Os favoráveis à emenda número 1 permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelo vereador Mário Mardegan. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à verificação nominal de votação
A emenda número 1. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelina Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim, não. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, não. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, não. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: votos pelo sim, 8, pelo não, 6, ausentes, 4 vereadores. Fica aprovada a emenda de número 1. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura da emenda número 2. Emenda 2 do vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha, nova redação, inciso 2 do artigo 4º do projeto de lei 176. A abrir por decreto créditos adicionais suplementares até o limite de 5% das despesas fixadas na forma do artigo 5, parágrafo da presente lei, nos termos do artigo 7º, item 1 da Lei Federal 4.320/64. Parecer favorável. Está em votação a emenda número 2. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelos vereadores Mário Mardegan e Birubiru. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, não. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, não. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, não. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado dessa verificação nominal de votação é o seguinte: votos pelo sim, 8, pelo não, 6, ausentes, 4 vereadores. Fica aprovada a emenda de número 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edival Antônio dos Santos. Eu quero solicitar a retirada das emendas 3 e 4 de minha autoria. As emendas 3 e 4, o vereador Edival está retirando, mas as mesmas já estavam prejudicadas pela aprovação da 1 e 2. Aí ficam retiradas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlos Hernandes. Eu também retiro, em virtude disso, a emenda 5 e 6. Ficam retiradas pelo autor as emendas 5 e 6, mas já estavam prejudicadas, tendo em vista a aprovação da 1 e 2. Votaremos agora em bloco as emendas de 7 a 26, 27 a 46, de 47 a 68. São 3 blocos de emendas. Os vereadores que querem pedir algum destaque para a votação dessas emendas poderão solicitá-los agora. Não havendo nenhum interesse em destaques, da agora em diante, não poderão ser mais apresentados pedidos de destaque. Serão votados agora em grupo. Se alguém tiver interesse em retirar alguma emenda, também poderá fazê-lo agora. Não poderá fazer agora ou na hora de votação do grupo. Aí fica a critério dos seus vereadores.
No grupo, o senhor poderá pedir agora de 7 a 26. De 7 a 26, se alguém tem algum pedido de destaque, poderá fazê-lo agora. Depois, na próxima, poderá fazer 27 a 46, 47 a 68. Pode pedir. No momento, as alterações de retirada ou de destaque do grupo 7 a 26. Não havendo nenhuma retirada de emenda entre o 7 e 26, nem pedido de destaque, solicitamos ao secretário Carlos que proceda à leitura das emendas do 07 a 26. Desnecessário se torna essa leitura, tendo em vista os vereadores já ter conhecimento destas emendas, porque cada um recebeu em seu gabinete as referidas emendas. Então estão em votação as emendas do número 7 ao número 26. Os favoráveis a essas emendas permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas. Então ficam aprovadas as emendas de número 7 ao número 26. Está em votação agora o bloco de 27 a 46. Algum pedido de destaque ou pedido de retirada de emenda do número 27 ao número 46? Senhor presidente, eu peço destaque da emenda número 30, 31 e 32. Os favoráveis ao pedido de destaque do vereador José Américo para a votação das emendas 30, 31 e 32, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, a emenda número 30, solicito ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura da emenda número 30, pedido de destaque do vereador José Américo. Vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se pavimentação asfáltica do bairro Regina 10.000, suprima-se PRODEAR, parecer favorável. A emenda de número 30. Está em votação a emenda número 30. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação a emenda número 31, pedido de destaque do vereador José Américo do Nascimento. Solicitamos ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura da referida emenda. Vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se complementação pavimentação asfáltica da rua Judite Macharete 5.000, suprima-se PRODEAR, parecer favorável. Os favoráveis à emenda número 31 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação a emenda número 32, pedido de destaque do vereador José Américo. Solicitamos ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura da emenda número 32. Vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se complementação pavimentação asfáltica da rua São Sebastião 5.000, suprima-se PRODEAR, parecer favorável. Os favoráveis à emenda 32 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o bloco constituído pelas emendas de 27 a 46, com exceção das aprovadas em destaque, de número 30, 31 e 32. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o bloco de emendas 27 a 46, com exceção das emendas 30, 31 e 32, aprovadas em destaque a pedido do vereador José Américo Nascimento. Em votação, o bloco 47 a 68. Solicitamos aqueles que têm pedido de destaque ou retirada de emendas que as apresentem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edival. A retirada da emenda 68.
Solicita a retirada da emenda 68. Os favoráveis à retirada da emenda 68 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlos Hernandes. Solicito a retirada das emendas números 65, 66 e 67. Os favoráveis à retirada das emendas 65, 66 e 67 permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Existe algum pedido de destaque? Não havendo nenhum pedido de destaque, vamos votar agora o bloco constituído pelas emendas de 47 a 68, com exceção das retiradas pelos autores. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado o bloco de emenda de 47 a 68, com exceção das retiradas pelos autores. Em votação, o projeto em globo, com as emendas aprovadas em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovados. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo de Araújo. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: votos pelo sim, 14, votos pelo não, 1, ausentes, 3 vereadores. Fica aprovado em segunda e última discussão o projeto de lei 176/98, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício 1999. Constamos do plenário, se dispensa da redação final o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Fica assim. Antes de encerrar a presente sessão, gostaríamos de convocar todos os vereadores para a segunda sessão extraordinária, a realizar-se na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro de 1998, às 20 horas. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do edital. Edital de convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a segunda sessão extraordinária, que será realizada dia 9 de dezembro de 1998, quarta-feira, às 20 horas, nos termos dos artigos 24, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município e 214, 215 e 216 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, resolução 1167, de 11 de abril de 94. Pauta da ordem do dia. Primeiro item, segunda discussão do projeto de lei complementar 019/98, de autoria do Executivo Municipal. Segundo item, primeira discussão do projeto de lei 018/98, de autoria do Executivo Municipal. Terceiro item, discussão única do projeto de lei 193/98, de autoria do Executivo Municipal. Quarto item, discussão única do projeto de lei 194/98, de autoria do Executivo Municipal.
Quinto item, discussão única do projeto de lei 195/98, de autoria do Executivo Municipal. Sexto item, discussão única do projeto de lei 204/98, de autoria do Executivo Municipal. Sétimo item, discussão única do projeto de lei 205/98, de autoria do Executivo Municipal. Oitavo item, discussão única do projeto de lei 215/98, de autoria do Executivo Municipal. Nono item, discussão única do projeto de lei 216/98, de autoria do Executivo Municipal. Décimo item, discussão única do projeto de lei 217, de autoria do Executivo Municipal. 11º, segunda discussão do projeto de lei 188, de autoria do vereador Carlos Hernandes. 12º item, segunda discussão do projeto de lei 201, de autoria do vereador Jaime da Silva. Câmara Municipal de Araçatuba, Antônio Carneiro da Silveira, presidente. Fábio Ribeiro da Luz, diretor-geral substituto. Encerramos assim a ordem do dia da 41ª sessão ordinária, 7/12/1998. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, agradecemos o público aqui presente, os ouvintes da Rádio Difusora e os funcionários dessa Casa de Lei. Tenham todos boa noite e que Deus os acompanhe.